do dia, com tarefas que você não estaria fazendo nada. E aí, acrescentando a isso, eu colocaria também o MP3. Quem tem o costume de gravar aula ou gravar apresentação, é o momento perfeito. Você está numa fila de banco, está fazendo alguma coisa, você não tem esforço cognitivo nenhum, tem demanda de atenção. Você usa flashcard ali para uma sacada rápida. E isso aí funciona porque é uma repetição, lembra lá no início, repetição. Trabalha também com a reminiscência. A reminiscência é o seguinte, é você ter, além da reminiscência é o seguinte, mais vale um momento de descanso do que 2 de repetição. Então, como repetir? Mais uma vez, a repetição é importante, um tempo intervalado de estudo. Então, o flashcard te dá a possibilidade de repetir momentos de intervalo entre uma repetição e outra. E você faz várias repetições ao longo do dia com vários momentos de repetição. Então, o flashcard e o MP3 são excelentes ferramentas, principalmente para quem está estudando para alguma coisa específica. Você vai estudar para uma prova, sei lá, um concurso, um vestibular, o flashcard é muito útil. Rimas e acrônimos, né? Rima a gente usa, às vezes, o professor cria no colégio e tal. Acrônimos, simbolismo e criam associações eficientes. Lembra? Meta esperta. Lembra? Todo mundo lembra? Específica, sistêmica, positiva. Esperta. Aí tem, que é de direito aqui, artigo 37 da Constituição, limpe. Lembra do limpe? Ou esperta. Alguém pode ter um advogado aí. Limpe. Tem várias, né? Então, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, o acrônimo é uma maneira que você cria, rápida, você tem condições de juntar um grande número de informações que seriam relativamente difíceis de você guardar, e você cria também por associação e simbolismo. Você vai fazer uma prova, você pode pegar a prova, a primeira coisa que você faz é pode escrever o acrônimo logo do lado, e aí o acrônimo pode remeter aquela informação. Temos aí também o método John Place. O John Place é um professor universitário nos Estados Unidos e a história dele é a seguinte, ele tem fazer uma matéria na faculdade quando ele era aluno e aí tinha uma matéria que nunca ninguém tinha tirado 10. E aí ele falou o seguinte, eu não vou tirar 10. E o professor falava, a minha matéria ninguém tira 10. E ele pegou e decorou o livro inteiro da matéria. Bom, tirou 10. Foi a única pessoa da classe ou da universidade, aquela matéria que conseguiu avaliar a prova. Então ele criou um método de você decorar ao pé da letra. Então é um método que você não tem, aí sim é decoreba, tá? Então funciona bem para quem tem que fazer pastor, ou quem tem que fazer uma apresentação em espírito. Uma coisa importante você tem que gravar ao pé da letra. Funciona. Então ele fazia, a técnica dele é mais ou menos assim, você pega a informação que você quer memorizar, e detalhe, ele hoje em dia memoriza qualquer livro em até 6 horas. Qualquer livro, ao pé da letra, palavra por palavra. E a técnica dele é a seguinte, repetição com reminiscência. Pega o conteúdo, vai para um lugar calmo, tranquilo, isolado, sem interferência externa, e começa a fazer uma repetição da seguinte maneira, você repete a primeira frase, dá uma pausa, repete a primeira frase com a segunda frase, repete a primeira frase com a segunda frase com a terceira frase, repete a primeira com a segunda com a terceira com a quarta, repete a primeira com a... e assim vai. E aí depois ele sugere também você tirar um cochilo depois, para não ter acesso a outras informações não complicadas. Então é um método, aí sim é decoreba, uma técnica de memorização, mas é funcional em alguns casos, em alguns contextos. Tem outras também, alfabeto fonético, que usa muito em campeonatos de memória. E organizadores gráficos seria um pulo do gato, uma coisa simples, você pode fazer em qualquer lugar. Você está assistindo um programa de TV, você pode fazer um mapa mental. E organizadores gráficos tem vários, tem o fichamento, tem o próprio mapa mental, tem o mapa conceitual, que é um pouco diferente do mapa mental, tem as chaves dicotômicas. Então tem vários tipos de organizadores gráficos que são um auxílio. Eles, o que são os organizadores gráficos? Gatilhos de memória externos. Você usa isso para ajudar na repetição. Então aqui o mapa mental simples, as leis do mapa mental. Então sempre buscar trabalhar no mapa mental com imagens, que em termos de ativação cerebral, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Imagem colorida no centro, use figuras e símbolos, letras de forma colorida e pontos relacionados em ramos de uma ou 2 palavras por linha. E você cria um mapa mental. O mapa mental é interessante, ele é muito simples. Então, um pedaço de papel, uma caneta, você desenha um mapa mental, uma apresentação. É muito mais eficiente do que escrever tópicos ou fazer uma coisa linear. A formação da memória ela é linear, ela não é linear. Ela é de maneira mais. Aqui um outro exemplo de mapa
mental. Usos, né? Tem problemas, você pode fazer um brainstorming usando o mapa mental, anotações de aulas e livros, resumos de livros, planejamento, que é muito importante, atividades pessoais, aulas. Apresentação, você pode colocar no mapa mental quanto tempo você vai gastar dentro da apresentação. E reuniões também, você pode colocar isso como pauta e resumo. Falar também sobre leitura dinâmica, conceituando. A leitura dinâmica ela veio surgir no século XX. A história da leitura dinâmica no século XX pela Força Aérea Americana. A Força Aérea Americana tinha um problema grave na época, que era o seguinte: os pilotos combatentes eles não tinham muita noção, na distância que eles tinham, de se o avião da frente era inimigo ou era aliado. E aí os psicólogos e pedagogos da Força Aérea começaram a desenvolver técnicas para que aquela pessoa fosse com uma fração de segundos, uma fração de 15 segundos, perdão, uma fração bem menor de 1 segundo, e elas conseguissem ter aquela imagem e ter a definição de se o avião era inimigo ou era aliado. E aí criaram um método, que era o método de associação. Eles colocavam uma imagem de um avião durante algum tempo, depois iam diminuindo a imagem do avião e aumentando o tempo de intercalando entre um avião aliado e um inimigo, e aquilo ali foi treinando a memória dos pilotos. Depois disso, a técnica foi tentaram utilizar a técnica para leitura, e aí nos anos 50, uma professora, uma pesquisadora, Evelyn Wood, foi ela que criou o termo speed reading, que é um país de língua inglesa, leitura dinâmica. Então ela criou esse termo porque ela começou a modelar, observar pessoas que naturalmente tinham essa habilidade de leitura rápida, e criou uma série de técnicas baseadas nisso. Então, alguns mitos, só para a gente colocar sobre a leitura dinâmica: se eu ler mais rápido, minha compreensão vai diminuir. Às vezes é o contrário. Você lê devagar, você cria uma sobrecarga na memória operacional. Então você lê aquilo ali, volta, porque não entendeu, você cria uma sobrecarga para você passar adiante. Preciso ler o livro inteiro. Gente, como é que se lê um jornal? Você lê o jornal inteiro? Não, você lê o jornal de acordo com o seu interesse. Você pega o jornal, vê as manchetes, que é tipo índice, né? E aí vai folhando. Se você quer saber alguma coisa específica sobre economia, você vai para lá em economia. Se você quer ver alguma coisa de cinema, você vai lá no cinema. Então é um mito de que só que a gente comprou o livro e quer ler o livro inteiro. O autor ele tem um ponto de vista sobre aquele assunto e ele colocou tudo disponível ali. Não quer dizer que toda aquela informação seja necessária para você naquele momento. E o livro pode ser relido em outro momento. Então isso aqui mais uma vez tem um link com metas. Se você tem uma meta específica para aprender alguma coisa de um livro que seja, ou de uma palestra, você tem muito mais acuidade sensorial para saber o que presta daquele livro naquele momento para você e o que não presta. Em outro momento pode servir aquela informação que você não leu. Mas naquele momento, a meta ajuda você a ter uma definição clara. Outro mito, né, já tem uma boa velocidade de leitura, não vejo motivo para melhorá-la. O treinamento do globo ocular ele tem vantagens que são contínuas. Então, mesmo que você já tenha uma boa velocidade de leitura, você pode utilizar isso e manter isso como um ganho. Então, finalmente, falta de concentração. A maioria vai estudar, e aí, concentração a gente acha uma coisa genética. O cara tem ou o cara não tem. Então, a concentração é influenciada por uma série de fatores. Mais comumente, a concentração é afetada por um estado de saúde debilitado, tipo, se dormiu mal, ou então usando um psicotrópico, ou então está bêbado. O estado de saúde debilitado, ele atrapalha muito a memória. Então, para você estudar e ter um alto grau de concentração, uma coisa interessante é que você tenha uma saúde física e mental equilibrada. Condições internas, dificuldade com vocabulário e material. Você pega um vocabulário que você não conhece, não está acostumado, muito jargão. Então, material que você não está acostumado pode gerar dificuldades. Estagnação, ação e dinâmica. Para aprendizagem é necessário ter prática. Não adianta. Intenção sem ação é ilusão. Você tem um conteúdo que você não tem como praticar, muito dificilmente você vai conseguir se concentrar. Preocupação e ansiedade tem a ver com o estado emocional. Falta de organização. Aí tem uma frase interessante. Não planejar o sucesso é planejar o fracasso. Se você não se planeja para o sucesso, você está automaticamente se planejando para o fracasso. Então, a organização, no contexto de estudo, é uma coisa importante também. E, finalmente, falta de interesse e motivação. E condições externas e interferências, né? Ambiente, um lugar muito ruidoso, ou então para TV ligado, gente gritando, interferência de luz, altura da cadeira da mesa também tem a ver com o ambiente, disponibilidade de materiais e excesso de conforto. Na cama, quase dormindo.